Boa tarde. Queria agradecer a oportunidade aqui do museu, queria agradecer o Thiago, um trabalho incrível mesmo, assim, cara. Veio aí para fazer muito mais coisas, tenho certeza aí. E... Só um segundinho. Não, sou eu aqui. E na verdade eu queria propor hoje comunidades emergentes, como é? Comunidades em transformações emergentes, ou seja, algo que foi mudado, que o museu tem buscado trazer a memória, a participação, o patrimônio. É como se o museu tivesse esse papel social mesmo. Exatamente, como se desenvolver na a comunidade, né? Esse museu foi colocado em uma comunidade que, depois da sua colocação, passou por transformações, ou seja, Santo Antônio era um bairro apagado, quase esquecido. Com a implementação do museu, vários bares surgiram, inclusive, que a gente fala, né? Olha que legal. E por aí lá vai. Já dá para trazer uma pauta aí, né, Thiago, sobre o bairro. E muito legal, né, essa sincronicidade em relação a isso também, porque eu resolvi trazer hoje uma pergunta, né, um processo aberto. Eu estou realizando esse filme, que chama Reciclando o Olhar, e hoje eu vim propor para vocês algumas perguntas do que vocês acham para esse novo roteiro, como um processo aberto para vocês ajudarem a gente a desenvolver mesmo esse filme. Então eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou natural de Terra Roxa, é uma cidade bem pequenininha do interior de São Paulo. E tenho formação em cinema, especialização em marketing digital e agora estou cursando MBA em gestão de projetos. Então eu transito entre o audiovisual e as redes sociais, né? Mas algo que baliza sempre o meu trabalho é esses valores de realização, né? Em relação ao indivíduo e ao social, né? Achei muito bacana a história de Aleixo no sentido de que ele colocou pessoas ali para ensinar dentro de um barco, né? Isso demonstra a ética, o compromisso dele que ele tem com a sociedade, né? Então eu acho isso muito bacana, né? E eu volto o meu trabalho nesse processo também. Entre as campanhas digitais e o trabalho com o cinema, né, tudo tem a ver mesmo em relação a essas pautas no social. E como que eu sou lá de Terra Roxa e vim parar aqui, né? Estou aqui em Salvador. Atualmente, eu trabalho em duas instituições. O Instituto Cultural Bantu, que ele fica ali na ilha de Taparica. Eu cheguei nele através da captação de recursos. Como eu sou de cinema e desenvolvo projetos também, a captação de recursos ela entrou como uma questão na minha carreira, né? Então eu comecei a desenvolver e a captar recursos para instituições, foi assim que eu conheci o Instituto. E aí eu captei um projeto que a gente vai iniciar agora em julho, esse projeto, mas enquanto eu não inicio ele, eu estou como voluntária, como head de comunicação no Instituto, e também estou como educadora de audiovisual, né? Dando aula ali com projeto social para a comunidade de audiovisual. Isso tem me impulsionado bastante, assim. E também presto serviço para outro Instituto de Desenvolvimento Socioambiental, chamado Instituto Nova Era, que visa regenerar o solo através de agroflorestas. Tem várias fazendas espalhadas pelo Brasil todo, inclusive aqui na Bahia, com cacau, né? E várias pautas regenerativas, assim, né? Então, esse foi um pouco da minha apresentação, do que eu faço, por que eu estou aqui. E a gente vai falar desse novo projeto, né? Que ele visa falar um pouco sobre o lixo. Esse projeto, ele está sendo fomentado pela Política Nacional Aldir Blanc da cidade que eu estava residindo na época, que é Tatuí. Né, que ainda estou com o Pelá, outro aqui em São Paulo e em Salvador. Mas eu estou para realizar esse projeto esse ano, né? É um projeto que tem um orçamento baixo, são R$10.000 para realizar. E a equipe está sendo basicamente igual a de Thiago, assim. Mas eu estou trazendo um grande parceiro meu, já que a gente já trabalha há anos em relação a isso, então a gente está dividindo essa função, mas a gente sabe, né, Thiago? Cinema a gente precisava ter várias pessoas ali, né? Cinema de guerrilha mesmo. Então, por isso que eu estou precisando da ajuda de vocês, né? Para entender essa questão do ciclo produtivo do lixo. O objetivo, então, seria um produto, né? Um filme, um final, como foi o produto do Thiago aqui, que, né, tem vários objetivos, mas o objetivo principal desse filme seria passar em escolas públicas. Ou, né, escolas, mas seria um filme educativo. Então, a premissa que a gente sai é de que realmente ele fale com as crianças, né? É um filme que tem que falar com as crianças
e desenvolver, não só para as crianças, mas para todos os públicos também, né? Além de falar, ele tem que educar, né? Educar e também desenvolver alguma ação em relação, depois daquela criança assistir aquele filme, como que vai mudar, né, o cotidiano dela. Então, seria esse desenvolvimento. E como principal referência, eu tenho Ilha das Flores. Por quê? Porque é um filme que eu assisti muito na escola. Assisti umas 5, 6 vezes na escola, e toda vez que eu assistia, eu ficava assim, eu queria ver, queria mais. E até outro dia eu assisti em relação à pesquisa mesmo, né? E percebi o quanto a narrativa desse filme é rápida, tem impacto visual, tem humor, tem uma reflexão. Como o Thiago falou, né? Foi muito legal, assim, você trazer todas essas questões de documentário, que abriram várias caixas, assim, na minha mente também, né? A narrativa, ela não é o principal, mas as imagens, elas estão juntas, assim, né? Ilha das Flores é um filme muito equilibrado, fechado, uma unidade cíclico, assim, né? E tem essa questão social muito forte. Então, o que eu apropriaria de Ilha das Flores, né? Essa narrativa ágil, visual, lúdica, mistura de documentário. Aí, o que surgiu pra gente desenvolver, né? Eu mais meu parceiro, o Jean. De que as crianças hoje em dia, elas estão acostumadas com TikTok, YouTube Shorts. Então a gente resolveu se apropriar dessa linguagem como algo que elas já têm, quase freiriano, uma coisa quase freiriana, assim, né? Tipo assim, algo que eu consumo no dia a dia, mas que eu vou ver na sala de aula e vai falar minha língua e eu vou entender, né? Já trazendo essa questão de conscientização em relação às ações sobre o lixo, né? E aí fica esses questionamentos visuais e narrativos que provoquem o público, incorporando a linguagem que eles já estão acostumados, né? O público-alvo, então, como eu falei, são crianças do ensino fundamental, professores como agentes multiplicadores desse filme, né? E famílias, né, no geral. E é muito importante para mim, por exemplo, eu que dou aula num projeto social, de que desde crianças de lá, da comunidade, entendam, até crianças de uma escola particular, né? Foi também da onde eu vim, assim, tipo, mas que tenha essa característica de ser uma coisa linear, né? Acessível. E aí, então, eu trago esse processo aberto de roteiro, pra gente, né, falar um pouco, todo mundo quiser falar um pouco, para ouvir vocês, né, para coletar essas impressões, estimular essa cocriação e pertencimento. Aqui no Museu do Mar é o primeiro lugar que eu realizo isso, já estou para realizar em 2 lugares, lá em São Paulo, né, e também oficinas online, e estou também desenvolvendo um formulário para os meus amigos cineastas também participarem disso. Mas eu apropriei essa linguagem realmente de uma peça que eu fui, e aí parava uma peça no meio e falava, e agora, o que a gente faz? E eu achei muito bacana isso, eu achei uma maneira das pessoas desenvolverem juntas, assim, um olhar né, um olhar de inteligência coletiva, né? Aí, ó, um documentário participativo, aí um exemplo. Pronto, documentário participativo. Aí, olha aí, A gente estava aqui procurando um exemplo, né? O exemplo rolando agora solto. Vocês estão participando dele. Inclusive, depois... Não que a gente seja o foco do documentário, mas... Não, mas depois vai ter crédito. Vai ter crédito. Então eu queria deixar, né, para vocês essas perguntas. Depois eu gostaria de falar alguma coisa para você. Tá bom. Fica à vontade. Aí fica o questionamento dessas perguntas, né? Quais imagens vocês imaginam nesse filme? Dado todo esse contexto que eu trouxe. Quais os personagens que vocês imaginam? Que perguntas que a gente precisa fazer? E o que você gostaria... Eu acho que essa pergunta é chave, assim, pra mim, né? O que você gostaria que uma criança aprendesse e já mudasse nas ações dela vendo esse filme? Agora a gente pode partir para uma conversa, assim. Vou até sentar aqui para o bate-papo. Então começamos, né? Vou Ele passar quer aqui. começar. Senhores, boa tarde. Meu nome é Adalberto. Eu sou um jovem de 65 anos, já fazendo minha meia. E estou vendo muito projeto a respeito dos senhores. Toda vez eu sou membro dos grupos dos ex-combatentes, né? Do Soldado Fuzileiro Naval, um bocado de outras coisas. E hoje eu sou chefe de máquina da Marinha Mercante e viajei bastante.
Uma das coisas que eu vi no Japão, vi nos Estados Unidos, na Inglaterra, grupos escoteiros fazendo alguma coisa lá por lá. E eu descobri que nós aqui, eu cheguei lá na Inglaterra, nós chegamos lá, eu ganhei uma Bíblia na nossa língua, né? Tudo direitinho, certinho, uma Bíblia, né? Lá na Inglaterra. E eu pensei que o grupo escoteiro tinha morrido. E essas questões que eu fico vendo aqui com vocês, falando, eu não vejo alguém estimular o grupo escoteiro, que foi descoberto do Badapau e tal, para dar disciplina à criança, interatividade para a criança na nossa terra. Brasil, Bahia, né? Nós tínhamos uma sede lá. A maioria estão se deteriorando. Nós hoje estamos falando muito em projetos, e é muito importante isso que você acabou de falar. E toda reunião que eu vou, a nível de grupo escoteiro, que eu faço parte dos ex-combatentes, né? Dia 10 agora teve uma reunião, eu sempre vou falar assim, que eu me tornei escoteiro, né? Para estimular meus colegas e a sociedade de modo geral. É gritante essa coisa que parece que nós estamos voltando à Idade da Pedra. Para a gente ir em um bairro, é preciso pedir permissão para entrar naquele bairro. A polícia não tem mais autoridade e tal. Então, é o que eu quero exortar aqui para os senhores, que os senhores façam assim menção de uma coisa que é antiga, que é o grupo escoteiro, onde a criança brinca muito. A disciplina, minha gente. Que nós, com essa ideia de liberdade, de muita coisa, virou libertinagem. E eu, nessa idade que eu tenho, de 65 anos, eu estou vendo a coisa se deteriorar com tanta tecnologia, com tanta coisa bonita. Os pais perderam aquela coisa de estimular seus filhos a ter disciplina. E disciplina tem que ter treinamento, tem que ter exercício. Aquela coisa que eu vou falar aqui para os senhores, já vou terminar, me fala, essa coisa de ditadura. E tanto o pessoal botar na cabeça que a ditadura foi ruim, esqueceram de dar disciplina aos seus filhos, esqueceram de ditar as palavras para os seus filhos, as palavras certas, não é aquela de agressão. Esqueceram de ditar. Eu vou falar alguma coisa para vocês aqui. Moro na Ribeira, nós moramos no estaleiro, onde o senhor Aleixo Belóvio também teve o início, lá com a nossa empresa Corema, eu era ajudante de mecânica, e tive a oportunidade de ver feitos que ele fez lá. Para a gente, nós mergulhávamos, menino, e o senhor, ele me conhece, né? E eu quero dizer aos senhores aqui, foi uma coisa muito boa, e precisamos de interatividade para a criança, e gostaria de que os senhores se lembrassem de grupos, esses grupos escoteiros, como eu acabei de dizer, que já são velhos, não precisa criar nada, já está lá tudo bem estabelecido, e eu estou aqui nessa condição de um membro desse grupo e queremos fazer inserção nesses projetos de vocês. Muito obrigado. Eu queria fazer uma colocação em relação da nossa experiência, eu acredito que educativa aqui do museu. A gente fala muito da questão da conscientização, né, em relação à preservação ambiental, à educação sobre o lixo. E eu acho que uma das coisas que funciona muito é iniciar com o fato de que não existe jogar fora. Tipo assim, o jogar fora, a palavra jogar fora parece que você descarta aquilo e vai para o além, vai para o universo, vai sumir da Terra. E eu acho que é um pouco trabalhar isso, que não existe o jogar fora. Não tem fora, apesar que a gente está poluindo o universo, né, também. Estamos poluindo já fora da Terra, mas não existe um jogar fora. Esse lixo fica aqui com a gente. E aí, quando a gente fala de alguns materiais que levam para se degradar muito tempo, como, por exemplo, uma fralda, que é algo do cotidiano dessas crianças, tipo assim, você acha que quantas fraldas você usou? Quantas fraldas sua irmã usa por dia? Você já imaginou que cada fralda dessas decompõe em 400 anos, então seus bisnetos vão estar convivendo com sua fralda suja aqui na Terra? Então eles começam a se dar conta, principalmente crianças, que essa coisa de jogar no lixo não é eu só estou jogando e deixando aquilo mais adiante. Mas e quando esse adiante acabar? Isso vai chegar até mim. Afinal, ninguém gosta de nadar no mar cercado de lixo, com fralda boiando, né? Então, mostrar essa realidade, porque é incrível para que na maioria das vezes é óbvio, né? Você pensar que aquilo não vai simplesmente desaparecer, mas
o discurso ele acaba deixando isso meio que é jogar fora. É algo que vai desaparecer em algum momento. Mas aí vira microplástico, né, que a gente agora está convivendo. Então, eu acho que trazer isso para a realidade das crianças é muito importante. Eu acredito que na questão da fala anterior também é muito importante conectar gerações. Né? E talvez isso seja possível conectar através dos tipos de lixo. Né? O plástico, por exemplo, é um lixo muito novo. Se a gente for pensar historicamente, as pessoas não têm noção do quanto o plástico se tornou cotidiano em tão pouco tempo. As coisas há 100 anos atrás não eram de plástico. Né? Eram vidro, saco de papel, tal. Então o plástico ele é um lixo relativamente recente, se a gente for pensar nessa vida toda da Terra, e é um lixo que está sendo altamente danoso. E aí, às vezes, aí se começa, né? Então vamos parar de usar o plástico. Mas tem um meio termo, né? Assim como tem o meio termo da tecnologia. Tem aquela questão da tecnologia para o bem e também tem os exageros da tecnologia e as coisas que a tecnologia pode trazer de ruim. Então, eu acredito que talvez esse diálogo desse filme, né, nessa questão de partir da pergunta, e aí, existe jogar fora? Para onde isso vai, né? Então, eu acho que seria talvez uma das perguntas que eu acho interessante da experiência que a gente vive aqui no museu e que é fácil para uma criança alcançar. E exemplos cotidianos, tipo, a gente trabalha aqui no museu muito com a memória afetiva. A partir que a gente traz isso para nossas imagens, nossas memórias, obviamente a gente não tem como retratar as memórias de todo mundo, mas a partir do momento, por exemplo, já que se passa no Brasil, não usar aquelas imagens de fora, né? Não usar aqueles bancos de dados que são imagens num lugar que a gente não conhece, mas, por exemplo, uma praia do Farol da Barra, né? Uma avenida paulista, imagens que são do cotidiano, nem que seja do cotidiano, no caso online ou digital dessas crianças, mas que sejam nacionais, né? Então eu vejo que isso chama bastante atenção. Eu fui fazer o curso em São Paulo de formação em gestão cultural e aí eu citei um exemplo que estava acontecendo aqui, que a gente estava com problema tanto no Rio como em São Paulo. Eu citei esses exemplos que foi em relação a enterrar garrafa de vidro na areia, que estava sendo um grande problema na Barra. Tipo assim, claro que você enterrar uma garrafa de vidro na areia vai causar um caos. Aquilo vai quebrar, cortar gente, numa areia altamente populada, né? E a gente está tendo que explicar isso agora, né? Nesse período. Então, todo mundo fica assim, nossa, abismado, mas é aquela coisa, né? A maioria está jogando lixo na rua. A maioria abre a janela do carro e joga ali. Mas é só um papelzinho. Ou então também desconstruir aquela coisa de, tô dando trabalho pro gari, né? Que eu já ouvi várias vezes. Então, eu acho que chegar nessas coisas do cotidiano e do que está enraizado na cabeça das pessoas, das crianças também, seria talvez uma narrativa interessante para alcançar, né, esse público. Interessante, né? Pegando sua fala. Nossa, microfone para ouvir. Então, interessante, quando a gente vinha para cá, após o almoço, eu e a Eti, quando a gente estava indo para a fundação, na verdade, eu fui falando com ela por que as pessoas continuam fazendo isso, porque várias janelas de casas aqui, até o percurso da fundação, com garrafas de bebida, com copos no chão, ainda com resto de bebida. E a minha pergunta, né, já sabendo a resposta, e ela só confirmou que eu já sabia mesmo, eu imaginava, quem faz essa sujeira? São os visitantes, os turistas que não respeitam a terra, ou são os próprios moradores que não respeitam porque o turista não respeita? Então, assim, é meio que um ciclo vicioso. Aí eu moro aqui, amanhã eu limpo, joguei aqui, eu botei na porta da minha casa. Mas aí vem um turista com a garrafinha, acabou de esvaziar a cerveja. Eu vou jogar onde? Se aqui tem lixo, eu vou jogar também. Então, assim, deve ser começar da base, como você está propondo, com certeza mesmo, porque a criança, ela é muito natural e ela tem a coisa de reprimir o adulto sem essa intenção, mas chamar atenção. Eu lembro de meu filho, quando teve uma ação, tinha acho que 4 anos, 5 anos, ele chegou em casa, eu estava lavando o prato e não fechei a torneira para poder pegar outro prato. Minha mãe, você vai acabar com a água do mundo. Socorro, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Aí ele veio com aquela retórica que na escola aprendeu. A gente não podia gastar tanta água porque a África, os meninos, assim, veio toda aquela coisa, aquela coisinha pequenininha, mirradinha, me dando uma lição de moral. Hoje eu carrego isso comigo, que foi falado há mais de 20 anos atrás.
entendeu? Então, assim, esse pequeno ser é a base para a melhoria, para a conscientização do futuro. E você falando, aí eu me lembrei da Ilha das Flores, depois você citou a Ilha das Flores, e uma coisa que a gente não tem, muita gente não tem noção, com certeza muita gente não sabe, as ilhas de plástico que estão se formando. Então, assim, é algo que é fora do Brasil, mas o Brasil faz parte porque nós também estamos poluindo os mares, ou seja, todo esse lixo vai se juntando, já são 2 ilhas formadas, né? Uma imagem marcante. É o lixo somente nosso, brasileiro, não é o lixo do mundo todo que está fazendo isso. Então, já trazer algo de impacto, eu acho que seria algo bem interessante. E com as crianças, a arrumação, a reciclagem já de dentro de casa, o que Ed falou muito bem feito. Esse lixo vai para onde?